Bom, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no canal, meu canal. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Se você já me acompanha aqui de outros vídeos também, muito obrigada por estar aqui assistindo mais um vídeo meu, mais uma vez. Meu nome é Aline, se é a primeira vez que está chegando aqui, meu nome é Aline. E eu estou sempre trazendo vídeos novos aqui no canal, toda semana. Tá saindo um vídeo novo e esse vídeo de hoje foi assim um vídeo especial para mim. Falou muito ao meu coração e eu creio que vai falar o seu também. Eu vou dar um tema a esse vídeo, que é uma mini mensagem. E esse tema é: só quem conhece a tristeza entende o verdadeiro valor de um sorriso. E é disso que eu vou estar falando aqui nesse vídeo hoje. Fica aqui até o final que você vai entender o título desse vídeo, tudo que eu estou explicando, e você vai entender. Eu creio que cada pessoa nessa vida já teve um momento triste, já teve um momento de angústia, e muitas vezes não superou isso. E nesse vídeo eu vou te mostrar uma pessoa que já sofreu muito, que já passou por muita dificuldade, muita tristeza, muita vergonha, mas que no final venceu. E como eu estou falando, né? O título do vídeo é: só quem conhece a tristeza entende o valor de um sorriso. Você já sofreu algo na sua vida de que foi tão difícil que você não encontrar forças para sorrir? Ou muitas vezes já até deu aquele sorriso amarelo só para dizer que está tudo bem, mas não estava tudo bem? Fica aqui comigo, acompanhe esse vídeo. E esse vídeo surgiu a ideia de gravar ele, já tem alguns dias que eu estava fazendo a caminhada, estava caminhando, e eu estava me perguntando algumas coisas, pensando que quando eu vou fazer caminhada não é só uma caminhada. Alguém me viu fazendo caminhada, eu estou falando com Deus, eu estou orando, estou pensando em mil uma coisa na vida. E é um momento de relaxar para mim, de extravasar mesmo, colocar para fora, assim, sabe? Não só fazer a caminhada, mas é um momento especial para mim. E nesse dia eu estava pensando, né, em algumas dificuldades, algumas coisas, pensando em algumas situações da vida. E estava questionando algumas vezes a gente sente sentimento de tristeza, de angústia, de frustração por não acontecer algumas coisas. Eu estava falando, mas Deus, mas por que isso? Mas como assim? E foi aí que veio ao meu coração que só quem conhece a tristeza entende o valor de um sorriso. Porque quando está tudo bem na nossa vida, se estiver tudo bem o tempo todo, a gente vai estar sorrindo, vai estar feliz, e a gente muitas vezes nem vai dar valor a esse momento de alegria, porque vai virar tudo rotina, já aquele normal de todo dia, tudo bem. Se você nunca passou um sofrimento na sua vida, é tudo alegria, muitas vezes você pode nem valorizar. Mas quando você passa algo que te marca, algo que dói, aí você entende. Você entende, você aprecia o valor de cada sorrisinho. Não aquele sorriso fingido, como eu já falei. Não aquilo só para aparentar para as pessoas que está tudo bem. Não esse sorriso, mas a verdadeira alegria. Aquele sorriso que vem de dentro de você. Não que é só daqui, não, mas que vem do seu coração. Esse é diferente, esse tem um significado diferente. E como eu estava falando, né, que eu estava fazendo a caminhada, e veio esse pensamento na minha mente, e eu falando com Deus, Deus ministrou uma pessoa na Bíblia que já teve, pensa que já foi humilhada, já foi envergonhada, já foi injustiçada, já teve de tudo, já sofreu, mas que essa pessoa teve uma mudança na sua história. E essa pessoa conhece a vergonha, conhece o que é a tristeza, conhece o que é o sentimento de fracasso. Aí eu estou falando de quem? De Sara, que antes era chamada de Sarai. E acompanha aqui comigo a leitura rapidinho. Gênesis 30. Você tem Bíblia aí? Acompanha aí. Se não, também ouve aqui. Se quiser anotar o versículo, depois ler aí com mais calma. Gênesis 11:30. 11:30, que diz assim: E Sarai foi estéril e não tinha filhos.
Quando a gente ouve falar de Sarai, de Sara, logo a gente lembra de Abraão. Sarai era a mulher de Abrão. Abraão, que antes era chamado de Abrão. E Deus faz uma promessa a Abraão, manda ele sair da terra dele, deixar a parentela e ir para a cidade que Deus tinha dito para ele ir. E ele obedeceu. Ele é conhecido como um homem de fé, o pai da fé. E realmente ele teve muita fé. E a gente normalmente, antes de fazer uma coisa, a gente pensa 1000 vezes, a gente analisa, faz 1000 pensamentos. Ele não, ele só obedeceu a voz de Deus. E Abraão saiu da sua terra e saiu com a sua esposa. E no tempo de Abraão, no tempos atrás, hoje é normal você ter filho, se você quiser ter filho, você tem, se você não quiser. Ainda tem uma pequena cobrança assim das pessoas que falam, e aí, já vai ter filho quando, não sei o que e tal. Mas hoje é livre, se você quiser ter filho, você tem, se você não quiser, você não tem. Mas naquele tempo era cobrado das mulheres. As mulheres, era o principal do casamento, era a mulher dar um filho ao seu marido, para continuar a geração, ter um herdeiro. E Deus prometeu a Abraão que Abraão teria um filho, que Abraão seria pai de multidões, que de Abraão ia nascer reis e príncipes. Beber uma água aqui. Que de Abraão ia nascer reis e príncipes. E pense, Abraão casado com Sarai estéril, recebe essa promessa. Na cabeça de Sara o quê? Como assim? Abraão vai ser... Deus prometeu isso para Abraão, mas que promessa é essa? Eu sou estéril, eu não posso ter filho. Na cabeça de Sara, aquilo ali já foi gerando uma confusão, pensar daqui. E você, quando fica preocupado também, que pensa que eu vou fazer, não tem solução, você não vê uma solução. Sarai passou por isso. E, como eu falei, naquele tempo, era uma exigência a mulher ter filho. Se a mulher não tivesse filho, o homem tinha direito de até tomar outra mulher que gerasse filho ou de devolver a esposa para sua família. E na cabeça de Sara, imagine a situação, Deus promete um filho, ela é estéril. Naquele tempo ela não tinha filho. E aí, fazer o que numa hora dessa? Mas Deus tinha liberado aquela promessa. E Abraão creu, mesmo Sara sendo estéril e tal, ele ficou aguardando a promessa. E Sara era estéril, Sara era envergonhada, era humilhada. Naquele tempo eu imagino as pessoas olhavam para Abraão, mas Deus não prometeu que ia dar um filho, cadê a mulher estéril? Cadê esse filho? Cadê? Que promessa é essa? Ou seja, a condição de Sara podia fazer até as pessoas desacreditar de Abraão. Pense o peso que Sara não carregava por ser estéril. Mas Deus continuou prometendo, dizendo, e Abraão continuou crendo. E em Gênesis, no capítulo 16, no 1, diz assim, mais uma vez confirmando, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. Antes eu tinha falado que Sara era estéril, aqui só confirmando mais uma vez que em vários capítulos vai falando que Sara era estéril, falando a condição de Sara, falando como Sara se encontrava. E como eu falei, com isso Sara começou a pensar o que eu vou fazer, mas como Deus disse que vai dar um filho a Abraão, sendo que eu não tenho filho, sendo que eu não gero, sendo que eu sou estéril. Aí Sara tinha o quê? Abraão tinha o quê? Uma serva egípcia. E Sara fez aquilo que muitas vezes você acredito que já possa até ter feito alguma vez, tentar ajudar a Deus, porque se Deus prometeu, ele vai cumprir. Ele tem todo o poder. Mas Sara, naquele momento, Sara duvidou. E não porque Sara não tinha fé, mas devido à situação mesmo. É isso aí, você dizer que você tem um filho, sendo que ela era estéril. Aí ela começou a querer dar um jeitinho, querer ajudar Deus. Ela pensou, vou pegar minha serva e vou dar a Abraão. Naquele tempo também isso era permitido. Aí esse filho que nascer vai ser para ela considerar dela. Ou seja, ela tentou dar um jeitinho para ajudar Deus, ajudar a cumprir a promessa. E aí no 16, como diz Tardinho, fala assim, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. Ou seja, ela
naquele momento não ver a promessa se cumprir, ela disse que Deus impediu ela de gerar filhos e que ia dar serva. Mas se Deus prometeu, era esperar o tempo da promessa. Sara foi, pediu para Abraão deitar-se com a sua serva. Aquilo parecia que ia ser a solução. Mas se Deus te promete uma coisa, o que Ele promete, Ele cumpre. A palavra dele é fiel e verdadeira. E não há necessidade de a gente tentar dar um jeitinho. Não há. O que a gente tem que fazer é orar, é buscar. Senhor, se o Senhor prometeu, o Senhor cumpre, Senhor. O Senhor é fiel. E continuar buscando e acreditando. E assim foi. Sara deu a sua serva a Abraão. Abraão foi, se deitou com a serva e gerou um filho. Só que aquilo que parecia que ia ser uma solução foi meio que uma obra de engano, por assim dizer, porque depois a serva de Abraão começou a humilhar Sara, vendo que ela ia ter um filho, começou a humilhar Sara ainda mais, humilhava, desprezava, que Sara era a senhora dela, mas naquele momento que ela estava gerando um filho de Abraão, ela se sentiu a tal, falou, eu não sei o que, tal, começou a se sentir. E Sara ainda foi mais ainda humilhada. Mas Deus tinha feito a promessa, e mais para frente Deus torna a falar com Abraão. Deus fala que Deus cadê aqui? Fala que Deus enviou anjos a Abraão e falou assim, e te farei frutificar, no 17:6, e te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações e reis sairão de ti. Como eu já tinha falado, que deles iam sair reis, príncipes. E aí ainda fala, no 15:17, ainda no 15 assim, disse Deus mais a Abraão, a Sarai, tua mulher, não chamará mais o nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Deus começou a transformar a história de Sara, que até o nome de Sara, que era Sarai, Deus mudou para Sara, porque se Ele promete, Ele cumpre. E no 17, versículo 16 vai dizer, porque hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei, será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Ou seja, a promessa para Abraão não era da serva, a promessa era de Sara, aquela que Deus escolheu para se estar com ele, era aquela que ia se cumprir a promessa, era dela que ia vir o filho. E com isso, Abraão caiu com o rosto em terra. Aqui naquele momento até Abraão pensou, mas Senhor, eu já estou velho, Sara já está avançada em idade, já cessou os costumes das mulheres, ou seja, no popular, Sara já não tinha mais as regras, já não menstruava mais, o ciclo já tinha encerrado. Mas aquele que promete é fiel para cumprir. Se ele disse que Sara teria um filho, Sara teria um filho. Amém? E aí vai dizer no Gênesis 17, cadê aqui? Agora no 18, Gênesis 18, deixa eu ver. Eu anotei uma colinha aqui que eu tô olhando aqui. Gênesis 18. E com isso, o Deus chegou aqui no 18, que Deus envia os anjos para falar com Abraão. E diz assim, e disseram-lhe, os anjos chegam para falar com Abraão, faz a promessa, fala com Abraão e faz a pergunta. E fala assim, e disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ela está aí na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, lhe dará um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Assim, pois, no de 12 vai dizer, e assim, pois, riu Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido? Também o meu senhor já velho, foi o que eu estava falando. Abraão já estava velho, Sara também. E naquele momento, Sara riu. Mas, voltando lá para o início do que eu disse aqui, aquele sorriso de Sara não era o sorriso da verdadeira felicidade. Aquele sorriso foi um sorriso de ironia. Ela duvidou. Ela achou algo tão absurdo ela ter um filho na velhice, sendo que nem tinha mais as regras, que ela riu. Mas há uma diferença entre o riso verdadeiro, o riso de uma pessoa curada, e o riso aquele que é para disfarçar, aquele riso que é de ironia, aquele sorriso que muitas vezes a gente ri só para quem vê
de achar que está tudo bem quando na verdade não está. Mas Deus transformou a vida de Sara, Deus mudou o nome de Sara. De Sarai ela passou a se chamar Sara. Ou seja, a partir daquele momento Deus estava tirando, mudando. Aqui era a vergonha de Sara. Deus começou a tirar. E, cadê aqui? No 18. Como eu falei. Assim, Sara riu. Ela riu, pois não acreditou naquilo. Mas ela não foi lá falar, como muitas vezes a gente não acredita nas coisas, mas finge que está tudo bem, tá isso. E não é assim. Não é assim. Porque Deus não quer te dar algo por incompleto, não. Deus, quando promete algo a alguém, Ele cumpre. Ele realiza do início ao fim, não deixa nenhuma palavra passar. E na vida de Sara, se ele disse que teria um filho, esse filho iria vir. Se Deus te prometeu algo, não duvida, ainda que você já tenha desacreditado, que tenha ficado frustrado, desanimado. Hoje eu te encorajo hoje, volte a sonhar, volte a acreditar, busque de verdade a Deus. Busque, se volte com todo o coração. Porque muitas vezes Deus usa até alguém para prometer algo. E a gente, como eu até falei aqui em um outro vídeo, quando nós não vemos logo aquela promessa de cumprida, logo em seguida a gente chega a duvidar, chega a desacreditar. Mas que não seja assim na sua vida. Se Deus te prometeu, continua confiando. E mais para frente no 21 diz, 21, deixa eu ver com você. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez a Sara como tinha falado. Deus falou o quê? Que Sara teria um filho. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha dito. Não era Sara dando um jeitinho, não era Sara dando a serva, não era Sara trazendo outra mulher para a situação, não. O filho era dela, a promessa era dela. Se Deus te prometeu, vai ser na sua vida. Não vai ser na do seu vizinho, não vai ser a promessa do seu vizinho, não é uma. Mas o que Deus prometeu na sua vida, o que Deus prometeu a você, é com você. Assim como foi com Davi. Como Davi foi escolhido, vários irmãos chegou para ser, achando que iria ser ungido a rei. Mas Deus não escolheu os irmãos, Deus escolheu a Davi. A sua promessa pode alcançar até outras pessoas ao seu redor, mas o que Deus prometeu a você, Ele vai cumprir na sua vida, vai cumprir através de você. Então, continue acreditando, porque no lugar da tristeza, Deus tem o poder de arrancar essa tristeza e trazer felicidade. Não felicidade passageira, não felicidade que você é coisa momentânea, que é só um paliativo. Não. O que Deus promete, Ele cumpre, e de forma que você se sente completo, de forma que você se sente realizado. Porque assim as coisas do Senhor. E isso aqui que eu estava falando no 1, no 2, no Gênesis 21, 2 diz: E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, a tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera Isaque. Isaque, a promessa chegou. A promessa de Sara chegou. A vida de Sara foi tirada o quê? A frustração, a humilhação, o desprezo. Tudo foi mudado. A tristeza de Sara foi mudada. Sara, como assim a tristeza de Sara foi mudada? Mas ela não tinha sorrido lá atrás, parecia que era felicidade, mas não era, era só ironia. Mas no 21, no 6, diz assim: E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. A memória do meu celular acabou, aí eu tive que encerrar o vídeo. Mas como eu estava falando aqui nesse instante, Sara, a mudança na vida de Sara foi completamente radical. Sara, que antes estava em tristeza, estava amargurada, não via sua promessa se realizar, estava envergonhada e desacreditada. A mudança dela foi tão grande que ela disse: E todo aquele que ouvir se rirá comigo. A mudança de Sara foi tanto que até as outras pessoas iriam se alegrar. Porque, como eu falei, aquele sorriso não foi
esse sorrir de agora não foi como antes, que era algo de dúvida ou algo só para aparentar que estava tudo bem. Não, ali aconteceu a verdadeira mudança de Sara. Onde tinha tristeza, Deus colocou alegria. E aquela que era estéril gerou filho. Aquela que era estéril foi mãe. Aquela que era estéril amamentou na sua velhice. Foi algo tão extraordinário que também dá à luz. Sendo jovem, quando está tudo normal, é só mais um filho, é só algo, é extraordinário e tal. Mas pense aí, na velhice, não tinha nem mais regra nem nada. Sara amamentou, Sara foi mãe. E assim é na sua vida. Tá triste, tá amargurado, tá decepcionado, a promessa ainda não se cumpriu? Continue acreditando que o mesmo Deus que fez um milagre na vida de Sara, o mesmo Deus que mudou o estado de Sara, esse Deus pode mudar a sua situação. Se ele te prometeu, continua confiando, vem? E aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar um outro vídeo também falando sobre o medo. Se assim como Sara, você achou que não ia acontecer algo na sua vida, ou teve medo, se sentiu frustrada, incapaz, achando que não era capaz mesmo de que seu sonho se realizasse, tem um outro vídeo aqui falando o medo te paralisa, como o medo te paralisa. Você assista aqui depois que você vai ver também, falando sobre isso. Que Deus te abençoe. Vou orar rapidinho aqui pela sua vida. Esse vídeo já ficou meio longo, mas que bom que você continua até aqui. Pai amado, toma a vida dessa pessoa que está assistindo, Senhor. Abençoa de forma sobrenatural, Senhor. Pai, e que assim como o Senhor realizou na vida de Sara, Senhor, o sonho dela de ser mãe, Senhor. A Deus, como o Senhor cumpriu a sua promessa, cumpre na vida dessa pessoa, Senhor, as promessas, meu Pai, que estão retidas, Senhor. Ajuda o teu filho a continuar acreditando, a tua filha a continuar acreditando na promessa. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.